Olá, meus queridos amigos, família amada de Deus, estamos juntos mais uma vez aqui no Devocional Intimidade. Como é bom nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que nos criou e que realmente quer o melhor para cada um de nós. Eu convido você a ficar junto conosco nessa próxima meia hora, estudando o seu manual de vida, conhecendo um pouquinho mais da sua história e da sua essência. Junto com o pastor Evaldo Coelho, nesta manhã, nós vamos estudar a vida de Deus, sobre o poder de Deus que opera nas nossas vidas. Esse é o quadro Palavra Rema. Olá, meu querido pastor Evaldo, tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, Mônica. Que bom, né? A gente poder estar junto de novo aqui para estudar acerca da Palavra de Deus. E o Palavra Rema veio com esse desafio, né, pastor? Da gente conhecer, eu sempre falo isso, o nosso manual. Isso aqui é o nosso manual de vida, né? O manual do fabricante. Quando a gente recebe um eletrodoméstico, sempre deveríamos ter o cuidado de ler o manual. E a gente muitas vezes não faz isso, né? Verdade. E o manual do fabricante do cristão é a Bíblia Sagrada. E também é a biografia daquele que nos criou, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Creio que nesta oportunidade a gente vai poder trazer algum conhecimento para os nossos telespectadores. Eu creio que vai ser algo especial. É tremendo. E a gente está estudando, então, o nosso tema. A gente continua, já tivemos 2 aulas. Eu vou dizer que é uma aula, né? Porque a gente está estudando a Palavra de Deus acerca de Atos 1:8. E o tema, então, é dínamo. É esse tema que a gente está estudando aqui. Vamos estudar todo esse mês de fevereiro e que você possa realmente entender por que o poder de Deus está na sua vida. Qual é o objetivo? E a gente vai ler o mesmo texto, pastor. Vamos repetir o texto de Atos 1:8. Eu não deixei a minha Bíblia aberta aqui. Deixa eu abrir aqui então para a gente ler Atos 1:8, que é um versículo já bem conhecido, né, pastor? Muito conhecido. Que a gente já fala até decor, né? Eu lembro assim da época das aulas de escola bíblica dominical e a gente falava os versículos decor. E esse era um dos versículos que a gente tinha na ponta da língua, né? Então a palavra de Deus nos diz assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o nosso tema que nós continuamos é dínamo. E dínamo dá uma rememorada para a gente, pastor, o que é dínamo? A palavra dínamo é uma palavra grega, dunamis. Na realidade, dínamo é uma transliteração. E essa palavra, ela mostra que dentro de cada cristão existe um gerador, uma fonte de energia. E quando a gente começa a congregar, a gente tem a ideia que nós somos um cristão bateria, aquele que vai lá receber uma carguinha de domingo a domingo e ele vai gastando, e quando ele já está bem fraquinho, ele vai dar mais uma carguinha. Vai lá dar mais uma carga. Mas na realidade, a palavra de Deus diz que a nossa vida é um verdadeiro dínamo, porque quem mora dentro de nós é o Elohim, é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Então, este programa, esta mensagem tem por objetivo mostrar aquilo que você é em Deus e que, com certeza, o nome do nosso Deus será glorificado e exaltado. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. Lucas, ele ouviu de Pedro, do apóstolo São Pedro, então é como se Pedro estivesse falando. Ele disse, uma das mensagens que Jesus deixou na grande comissão, que não quer fugir da minha mente, a de Mateus, e de pregar o evangelho a toda criatura, Marcos também, João, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, mas Lucas disse que Pedro disse para ele, olha, o importante que eu achei em 24:48 é que ele disse, ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. A palavra testemunha é uma palavra com raiz no grego, que significa mártires. Ninguém poderia morrer por Jesus se não tivesse esse gerador próprio, essa fonte inesgotável de energia. E quando ele escreve a carta do livro de Atos, quando ele faz esse compêndio, ele escreve para o mesmo homem, para Teófilo. Lucas escreve para Teófilo o Evangelho e também escreve Atos dos Apóstolos também para Teófilo. Provavelmente este amigo de Deus, esse homem era um amigo de Deus, ele talvez pagasse para fazer algumas cópias
para então poder divulgar o Evangelho. E quando ele disse, ó, a coisa que mais me chama a atenção é que Jesus disse, vocês precisam estar revestidos desse poder. E o que é o revestimento? É quando você coloca um vestido sobre outro. Você, nesse momento, está bonita, Mônica. Você está com não me constranja, com um vestido floral, né? Verde, é floral, bem floral. E você está revestida com um casaquinho, com uma mini blusa, né? Então, esse é o seu revestimento no sentido físico. Mas também no sentido espiritual, tem aí a Mônica, que é uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, né? Vamos juntar o jovem com a senhora, fica bonito. De meia idade, que é natural e é também espiritual. Exatamente. Então, o espiritual reveste o natural. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Aqui não tem uma Mônica só, tem duas Mônicas. Exatamente. A Mônica antiga, a Mônica de origem adâmica e a Mônica espiritual da origem de Jesus Cristo, que é chamada de segundo Adão. Então, aqui está o primeiro Adão e o segundo Adão. Aqui está o homem da terra e o homem do céu. Aqui está o homem de barro e o homem espiritual. Então, é algo muito tremendo. Então, a ideia de revestimento é que você não pode fazer nada sozinho. Por isso que ele disse, Teófilo, ficai na cidade. Foi que o Pedro narrou para mim e eu quero narrar. Ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E o que me chama a atenção, Mônica, o que me chama a atenção, querido telespectador, é que o tradutor da Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, há 300 e tralalá, ele quando fez a tradução, ele usou essa palavra vai aparecer no Novo Testamento 116 vezes. E em 89 ele colocou como poder. Em alguns ele colocou poderes miraculosos, em alguns ele colocou milagre, em alguns ele colocou luxúria, em alguns ele colocou delas. E aí ele nos deixa confuso, porque a gente não sabe. Eu achei, Mônica, eu não sei o que você pensa, querido telespectador, eu achei que para orar por dor de cabeça seria muito fácil, mas orar para que um cadeirante ande é um pouco mais difícil. Eu tenho o dom de batismo com o Espírito Santo. Orar para as pessoas ser batizadas com o Espírito Santo, para mim é facílimo, porque eu tenho esse dom, é natural. Falar para uma pessoa e ela se converter, e ela se salvar, para mim é fácil, eu tenho o dom do evangelismo. Mas no cadeirante eu fico desencorajado, porque eu entendo que ali é mais difícil, mas o mesmo dínamo, a mesma força. Na salvação, no evangelismo, é o que opera. Opera ali. Então eu teria que ter essa mesma ousadia de, na autoridade, de expulsar o demônio e pedir que um cadeirante ande. E eu queria falar então para você, Mônica, para você, querido telespectador, nessa tarde de atmosfera de milagre. Quando existe uma atmosfera de milagre, tudo é muito mais fácil. Interessante notar que aquele homem que levou aquele menino lunático lá para que Jesus o libertasse, os 9 que não eram da oração, 3 estavam com Jesus no monte orando e 9 estavam ali, sabe, falando sobre as coisas de Deus, talvez até pintando a igreja, dando uma geral no barco, preparando a próxima campanha evangelística, mas não estava na oração. E chegou aquele homem com uma dificuldade tremenda, chegou aquele pai com aquele menino lunático que ora se jogava na água, ora se jogava no fogo. A criança estava numa situação muito difícil e ele pediu que eles então repreendessem aquele espírito maligno e que o menino fosse liberto, e eles não puderam fazer. E quando Jesus desceu com os 3 discípulos lá do Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, ele perguntou, quem é o chefe? Onde está Jesus? E aí Jesus disse, sou eu. Ele disse, se tu podes, me ajuda, eu estou desesperado. E Jesus disse, se tu creres, tudo pode. E Jesus sempre devolvia com uma contrapergunta, né? Mas nesse caso, para fazer a pessoa... Nesse caso, o homem disse, eu não posso te ajudar, a minha fé é doente. Eu não posso fazer nada para te ajudar. Naquele dia, Jesus não tinha em 9 discípulos uma atmosfera de milagre, não tinha no pai do menino. Se fôssemos dizer assim, aquele culto estava pesado, aquela reunião estava se arrastando, e aí Jesus repreendeu, porque ele tinha toda a autoridade, nele a plenitude da graça, a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de poder. Então, mesmo que todo o ambiente fosse contrário, aquele menino ficou curado. Mas quando existe uma atmosfera de milagre, quando o louvor é bom, quando as pessoas estão glorificando a Deus, quando existem pessoas que estão crendo, você tem muito mais facilidade para desenvolver esse dom chamado
dínamo, essa graça, esse poder e esse milagre. Quero te recordar, Mônica, quero recordar você, querido telespectador, que aquele dia Jairo foi falar com Jesus, Jesus ia passando, Jairo estava aflito porque ele estava com uma filha já quase em óbito, e ele corre para falar com Jesus, e quando ele conta a situação, ele diz, eu estou com uma filha que ela faleceu e eu preciso que você vá socorrer a minha casa. E aí aparece uma mulher para receber o milagre da cura, a mulher do fluxo de sangue, e ele pensou, puxa, essa mulher chegou bem na hora, imprópria, e a multidão apertava, a multidão que apertava Jesus era de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, se falava só de homens, e aquela mulher que tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia, não tinha mais o que fazer, já tinha gastado tudo. Se nós fôssemos nos dias de hoje, ela já tinha vendido o carro, já tinha vendido a máquina de costura, já a máquina de lavar, tentando, né? tentar conseguir a cura. E cada vez ainda pior, e aí então ela precisa enfrentar uma multidão. Ela está fragilizada, ela está anêmica, mas uma coisa ela tinha uma esperança, que se tão somente ela tocasse na orla do vestido de Jesus, a sua fé poderia levá-lo à cura divina. E ela foi, eu creio que tinha alguns brutamontes, ela foi pedindo licença, outros ela passou por baixo das pernas e tocou. Quando ela tocou, a virtude que estava acumulada dentro de Jesus, o dínamo, a força concentrada, descarregou nela. E aí Jesus disse, houve uma descarga, quem me tocou? Pedro, afoito, perguntou logo, você pergunta quem toca você numa multidão de quase 10.000 pessoas? Impossível. Pedro, muito sanguíneo, né? Pedro, muito sanguíneo, respondeu com uma pergunta dura, ele disse, não, mas houve algo especial. E a mulher trêmula e cônscia, sabendo que foi ela, e já sabendo que tinha sido curada. Você, querido telespectador, não sei se você já teve uma experiência de um encontrão com Deus assim, quando, o que é que eu poderia descrever? Se você receber um toque de cura, é como se nós fôssemos colocados naquela máquina que faz tomografia, e aquela lâmpada passa assim, né? Dá uma rastreada, e ela sentiu assim, entrar nos nervos uma virtude assim, em todo o corpo dela, e ela sentiu a cicatrização. E o interessante que eu ouvi, no próximo bloco a gente vai dar um segmento a isso, eu ouvi um estudo uma vez que, na verdade, ela tocou na franja da veste, e a franja da veste, ela significava autoridade. E quando você toca na autoridade, você ativa o poder de Deus, você ativa esse dínamo de Deus, e a gente também vai aprender, e eu quero te fazer uma pergunta depois, eu quero já deixar uma pergunta aqui. Houve uma ponte entre Atos dos Apóstolos, falando desse poder, dos evangelhos e Atos dos Apóstolos para as próximas cartas. Eu vou te fazer uma pergunta no próximo bloco, tá bom? Ok. Amém? Então, gente, a gente já volta, é só um minutinho, o assunto tá ficando bom, tá esquentando, então não sai daí, é só um minutinho, só um breakzinho para você encher a tua canequinha de café, pegar a sua aguinha e a gente já volta.